Nós vamos ajeitar aqui, depois a gente volta. Vamos lá, Êxodo 20, verso 16. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Sim. Não dirás Falso testemunho contra o teu próximo. contra o teu próximo. No hebraico nós temos aí Lotaner Vereahá Ed Shaker. Aí você tem essa expressão que nós vamos nos firmar nela, Ed Shaker. Ed Shaker. Não dirás falso testemunho. Talvez você pergunte qual a razão, qual o motivo, qual o propósito de Deus estabelecer essa ordem, de Deus trazer essa imperatividade. Simples. Vocês já imaginaram viver no meio de quase 3 milhões de pessoas, em tribos, muitos conflitos, muitas desavenças, muitos falsos testemunhos, muitas provas falsas contra uma pessoa poderiam surgir. Então, nós podemos perceber aqui claramente que o Pai Eterno, o Deus Eterno, querendo a ordem, querendo o equilíbrio, querendo um viver honesto entre cada judeu, entre cada pessoa, querendo uma vida tranquila, apaziguada, o Deus Eterno, ele faz o seguinte, ele traz essa ordem imperativa. Não farás ou não darás falso testemunho. A calúnia, a difamação, o falso testemunho é totalmente proibido pela Bíblia. E aqui você já pode entender o porquê dessa expressão bíblica que o Pai Eterno ele estava dizendo. A mentira, a calúnia, a difamação pode arruinar a vida de uma pessoa para sempre. Por isso que nós temos que ter todo o cuidado. Tem irmão que ele fala mal do irmão, acaba com a vida do irmão, joga o nome do irmão e da irmã na lama e depois vem, irmão, me perdoe em nome de Jesus. O perdão nós sabemos que é bíblico. Agora, recuperar a imagem daquele irmão que foi totalmente desfeita, queimada, jogada no lixo, ao ridículo, não é fácil. Existem pessoas que já sofreram isso, que elas não puderam mais recuperar a autoestima, a boa convivência, a alegria de viver, tudo por causa de um falso testemunho. Isso é tão sério, isso é tão grave, isso é tão perigoso, que quando você lê Provérbios, aliás, 1 Reis, capítulo 21, versos 6 ao 16, uma mulher maléfica, uma mulher diabólica, uma mulher cruel, inventou mentiras, contratou falsas testemunhas, montaram um tribunal e acusaram injustamente Nabote, que ele foi morto de forma cruel por causa de um falso testemunho montado por uma mulher de mente diabólica. Existem pessoas que elas possuem mente diabólica. Está lá em Tiago 3. Tem uma sabedoria diabólica, que Paulo diz é terrenal, ela é diabólica, essa sabedoria ela é cruel. Então, existem pessoas que sabem projetar uma mentira, que sabe projetar um falso testemunho, que sabe projetar a destruição da vida de alguém. Então, tem que se ter todo cuidado. Inclusive, nós estamos nessa era digital, nessa era da internet. É muito cuidado quando você ouvir um conteúdo ou quando postarem alguma coisa. Tem pessoas que são instrumentos do diabo, que vivem 24 horas montando e arquitetando contra a vida de pessoas. Vamos ver, cuidado bem aqui a Bíblia. Observem bem, isso aqui é muito sério. Eu queria que você depois olhasse essa passagem bíblica de Provérbios, aliás, de 21 do livro de 1 Reis, capítulo 21, verso 6 até o 16, é um pouco longo,
mas eu queria que depois você atentasse para isso. Por quê? Porque é muito importante que você analise esse projeto maléfico, sagaz, ardiloso de Jezabel para matar, para tirar a vida de um trabalhador honesto, a vida de um homem sincero, de Nabote. Muito triste. A Bíblia diz que ela contratou homens de Belial. Você já sabe o que é Belial. Ela contratou homens vadios. Vamos ver lá no texto, só para vocês terem uma ideia dessa passagem bíblica de 1 Reis, capítulo 21. Está aqui, do versículo 6. Observem que ela diz assim, 21:6. 21:8 até o 16. Você pode observar aí. Então, olha aí, verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o seu sinete, e mandou carta aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Olha o verso 10. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o até que morra. Então, os homens bons, os nobres, os sinceros, eles não sabiam dessa artimanha, desse plano diabólico, desse plano sagaz dessa mulher. Resultado: um falso testemunho, um falso tribunal, iludido, condenou à morte um homem justo. Por isso que veio aí a enérgica ação profética de Elias contra Jezabel e contra Acabe. Então, é muito importante que você atente para isso, porque você tem aqui, olha, o verso 14, mas se tendes, de Tiago 3,14, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais uns contra os outros. Essa sabedoria, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal, é selvagem, é cruel e é diabólica. Então, há pessoas que possuem essa sabedoria diabólica. Quando você pega essa expressão Ed, você tem aí o substantivo masculino no hebraico, que é testemunha. É a forma contrata dessa raiz verbal ud, que quer dizer voltar, quer dizer ir de uma parte para outra, testemunhar, dizer sempre algo novo. Já a palavra que aparece aí, shaker quer dizer mentira, engano, fraude, erro, quer dizer falsidade, língua falsa. Falsa testemunha tem uma língua falsa, uma língua diabólica. Existem pessoas que elas são tão falsas, elas são tão cruéis, que elas mentem descaradamente, elas mentem de cara limpa e elas forjam, elas criam um cenário que as pessoas são iludidas com as mentiras, as fraudes, os enganos que elas cometem. Então, muito cuidado. Existem pessoas que possuem essa sabedoria diabólica, que é terrenal, que é animal e que é diabólica, como diz Tiago. Você vê o que a Jezabel fez e pôde acabar com a vida de um homem simples, de um homem pobre, de um homem humilde. Então, nós temos que fugir desse shaker, nós temos que fugir dessa falsidade, dessa mentira. Deus, às vezes, quando a gente prega essas coisas, as pessoas não gostam. Tem aquele discurso, irmão, a gente prega é amor. Amor só vale a pena para quem tem coração puro. Amor não vale para quem tem ódio. Deixa eu dizer uma coisa, quando você lê Gênesis capítulo 4, Deus não quis a oferta de Caim. Por quê? Porque a Bíblia diz que seu coração era do maligno. Não adianta você pensar que Deus quer uma vida de aparência, que Deus quer teu louvor, que Deus quer tua pregação, teu estudo, tuas boas obras, quando a tua língua é venenosa. Quando você é uma áspide, quando sai da sua boca só veneno,
língua peçonhenta, língua falsa, língua diabólica, língua mentirosa, língua do cão, língua do inferno. Tem gente que tem prazer de destruir a vida dos outros com um discurso diabólico, com um discurso do cão. Um homem de bem, uma mulher de bem, um cidadão de bem, ele não se dá o trabalho de ir para a internet para estar atacando a vida dos outros. Ele não se dá ao trabalho de usar as suas redes sociais para difamar a vida dos outros. Não existe isso. Um homem de caráter, uma mulher de caráter não faz isso. De maneira nenhuma. Se tem um problema, se tem uma causa, procura os caminhos corretos. Procura os meios legais. É alguém que não está sendo correto? Então, não, eu vou deixar com Deus, um crente sincero. Não, o outro diz assim, não, eu confio em Deus, eu vou confiar, mas eu vou buscar meus direitos. Então, ele procura os meios legais, mas ficar denegrindo, atacando, mostra o quanto essa pessoa é pobre, o quanto essa pessoa é medíocre, o quanto essa pessoa não tem caráter. Então, quando a Bíblia diz que é para se evitar essa falsa testemunha, é claro, tem a testemunha verdadeira, a testemunha fiel. Talvez você me pergunte, pastor Ziel, mas qual a razão, qual o porquê dessa ordem divina? Eu vou te dizer, vocês sabiam que manter o bom nome de uma pessoa é também uma santidade divina para nós? Deus quer preservar o nosso nome, quer preservar o seu nome. Assim como ele preserva o casamento, assim como ele preserva a propriedade, ele também quer preservar o maior patrimônio que um ser humano tem, que é o nome. Porque um homem sem nome, uma mulher sem nome, não vale nada. Não vale nada. Você já pensou pegar e jogar o nome de uma pessoa na lama? O maior patrimônio que uma pessoa tem não é a casa. O maior patrimônio que a pessoa tem não é uma fazenda. O maior patrimônio que uma pessoa tem não é o dinheiro. Você já imaginou você ter tudo isso? Aí você chega num restaurante, ninguém quer sentar perto de ti, porque sabe que tu é falso, sabe que tua língua é venenosa, sabe que tu é mentiroso, sabe que tu é antipático, antipática. Ninguém quer. Agora imagine também essa pessoa que vive de escandalizar e falar mal dos outros. Ninguém quer a sua companhia. Ninguém quer que você ande com ele ou ande com ela. É por isso que a Bíblia diz, vamos ver aí Provérbios 22 primeiro. É por isso que a Bíblia ela diz que Deus ele quer preservar a santidade do bom nome. E quando Jesus diz, amarás em primeiro lugar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, ele quer trazer aqui para nós a valorização do bom nome. Então, não venha com essa história, denegrir o nome da pessoa, falou mal da pessoa, esculhambou, jogou na lama, aí chega para alguém e diz assim, me perdoe. Meu irmão, não é fácil não. Tu acabou com a vida de alguém, o nome de alguém. Como é que diz o Provérbio 22? Mais digno de ser escolhido é o bom nome. Mais digno de ser escolhido é o bom nome. Do que muitas riquezas. Tá vendo? E a graça é melhor do que a riqueza e ouro. Do que a riqueza. O bom nome vale muito, muito mais do que as muitas riquezas. Então, não há necessidade disso. Não tem necessidade disso. Portanto, o que nós podemos entender aqui, o que nós podemos compreender aqui, o que nós podemos analisar aqui é que Deus, ele está trazendo a santidade para o bom nome. O nome de uma pessoa deve ser separado, deve ser preservado, deve ser respeitado, deve ser honrado. Então, medite nisso, querido irmão. Não viva atacando o nome de ninguém. Não projete destruir o nome de alguém. Deus vai te honrar quando você honra o bom nome da outra pessoa. A Bíblia diz que quando... Olha o que é um homem de caráter. Olha o que é um homem que não gosta de espalhar boatos, que não gosta de espalhar, e não era falso testemunho. A Bíblia diz que José, quando soube que Maria estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente. Olha o que é um homem de caráter, para não difamá-la, para não colocar o nome dela no ridículo. É assim que um homem de verdade faz. Então, nós estamos
nessa primeira parte, amanhã eu estarei concluindo, mas eu estou apenas começando a falar dessa questão, dessa Ed Shaker, dessa falsa testemunha ou falso testemunho, aquele que age fraudulosamente, age já no erro, ele age já no erro, ele está naquela ação sabendo que não está correto, mas se dá a esse trabalho tão vil, tão baixo. Por isso que a Bíblia diz, é filho de Belial. Filho de Belial. A Bíblia diz que Jezabel, está lá no capítulo 21, 8 a 16. A Bíblia diz que Jezabel contratou homens vadios. Aí você vai procurar o que é vadio, você vai procurar o que é filho de Belial. Veja isso. Então, essas expressões, elas declaram, adjetivam muito bem o tipo de pessoas que gostam de falar mal das outras. Então, Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, jamais agirá assim. E se agir, é porque não é filha de Deus, não tem o Espírito Santo, mas é filho e filha de Belial. Então, tenhamos todo cuidado, preservemos o bom nome de quem quer que seja, vamos honrar, porque isso é mandamento bíblico e é santidade. Deus preserva a santidade do bom nome. Essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Se você agiu de modo contrário, se arrependa dos seus pecados e peça para Deus para nunca mais você agir dessa forma, agindo como falsa testemunha. Pai Santo, Pai querido, Deus eterno, Deus bendito, te louvamos pela Tua palavra, que hoje falamos, ó Deus, sobre a importância de não espalharmos boatos, mentiras, mas jamais sermos falsas testemunhas, mas trilhando o caminho da verdade, do amor e preservar o bom nome do nosso próximo. Esse é o mandamento bíblico, é a Tua palavra. Que assim vivamos para que o mundo veja em nós a Tua graça e também possamos refletir a Tua luz para uma sociedade pecaminosa sem Deus, sem o controle e sem a presença do Espírito Santo. Deus abençoa Teus filhos, concede-nos uma manhã abençoada, um dia de paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Hoje a irmã